Em 2012, a profissão de Data Scientist, ou cientista de dados, foi eleita como a mais sexy do século XXI pela revista Harvard Business Review. Alguns anos antes, em 2005, o termo Big Data foi utilizado em um artigo técnico por Roger Malgalas, exaltando o papel dos engenheiros de dados. Hadoop, Spark, Synapse Analytics, Machine Learning, Data Lake, Databricks, Notebooks e Data Analytics de uma forma geral se tornaram grandes soluções em várias empresas. A pergunta agora é: qual é o papel dos profissionais de Data Analytics nessa nova era de inteligência artificial generativa? Como o OpenAI e ChatGPT vão afetar a carreira, o trabalho e o futuro de profissionais como cientistas de dados, engenheiros de dados, especialistas em Data Analytics e afins? Haverá espaço para esse tipo de profissional? A resposta é que não só haverá espaço para esses profissionais, como eles serão beneficiados usando os serviços de AI generativo para ter um desempenho melhor nos seus trabalhos. Assistentes como o GitHub Copilot, o próprio OpenAI e todos os copilots dos serviços da Microsoft e até mesmo o Bing Chat Enterprise podem ser ferramentas poderosas para apoiar o trabalho dos cientistas de dados. Perceba que a forma de buscar dados, buscar informação mudou. Vejamos o Bing Chat. O Bing é o buscador da Microsoft e ele está integrado com o serviço de AI generativa, no caso o OpenAI ChatGPT. Então eu pergunto para ele o que é distância euclidiana. Ele me responde com total objetividade, demonstra a equação e até coloca os links de onde ele obteve essa informação. Eu posso fazer a busca tradicional que a gente sempre fez aí nos últimos 20 anos. Vocês vão perceber que a resposta é bem diferente. Então, clico num link qualquer aqui, ele vai cair num site genérico, cuja acurácia eu não sei avaliar, com um monte de propaganda, banner piscando, clickbait, entre outras coisas. Todas indesejáveis. Suponha então que você encontrou esse código, você não sabe o que é, que linguagem que está, ele veio para você em arquivo texto, no corpo de um e-mail, no meio de um chat, enfim, e você aprendeu que o ChatGPT, ele faz um monte de coisas legais lá no site da OpenAI. Então você vai lá e pergunta para ele o que faz esse código e qual a linguagem que ele está escrito. E roda. O ChatGPT vai te responder que ele está escrito em linguagem R, explica o que são as variáveis, né, que estão criando um vetor ali, e explica o que é a função do componente Bloxplot, né, ele gera um gráfico. E aí você emenda uma pergunta ali de alguma informação da atualidade, por exemplo, qual foi o vencedor do Oscar de melhor filme de 2023. O ChatGPT do OpenAI, ele tem um corte no treinamento dele de 2021. Pode ser que eles atualizem em breve. Esse corte existe porque essa versão é uma versão de demonstração e a OpenAI não queria que o ChatGPT fosse utilizado como um buscador. Para isso tem o Bing integrado com o ChatGPT. O importante aqui é que se você fez alguma coisa minimamente parecida com isso, você errou duas vezes. Primeiro, você fez uma pergunta sobre atualidades em um site público que não está preparado para responder essa pergunta. E segundo e mais grave, você pegou algum tipo de informação, que pode ser uma informação sensível da sua empresa, e colocou um serviço de inteligência artificial público, aberto e na internet. Nos termos e condições do próprio site da OpenAI, você encontra informações dizendo que seus dados poderão e serão utilizados para retreinar um modelo. Inclusive já houve notícias e supostos vazamentos de informações que pessoas e colaboradores de empresas colocaram nesses sites. Por exemplo, você copiar um contrato e colocar no ChatGPT para pedir que ele faça um resumo, ou pegar a descrição de um novo produto que você vai lançar. Tudo isso é muito perigoso, por isso que a Microsoft lançou o Bing Chat Enterprise. Essa é uma ferramenta empresarial alimentada por inteligência artificial generativa que consegue realizar tarefas de modo eficiente e criativo. Ela é projetada para fornecer respostas completas e verificáveis, juntamente com respostas visuais, com gráficos e tabelas. O mais importante é que essa ferramenta está atualizada e ela é totalmente isolada, onde os dados não são utilizados para treinar o modelo, a não ser o modelo da própria empresa,
e ela garante a confidencialidade, a segurança dos dados que forem colocados ou obtidos através da ferramenta. Então, o mais importante aqui é a proteção de dados. Eu fiz a mesma pergunta, né, sobre o Oscar, ele me respondeu que foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo e colocou os links das fontes que ele consultou. Eu vou repetir a pergunta sobre aquele código R, que a princípio eu não sabia do que se tratava. Ele vai me responder, assim como o ChatGPT fez. A questão é, ele não vai vazar essa informação, essa pergunta, essa resposta, pois o serviço Enterprise garante isso. Assim como é garantido no Microsoft 365 a confidencialidade de e-mails, a proteção do meu OneDrive e outras ferramentas correlatas. Vamos ver se esse código é código R mesmo? Vamos aqui, eu vou abrir o meu Synapse Analytics, eu tenho aqui Notebooks, já tenho um notebook aqui criado. O notebook suporta várias linguagens aqui no Synapse, eu vou colocar lá o Spark R e vamos testar para ver se esse código é realmente um código R. Tá aí. Então, a resposta foi correta, ele conseguiu interpretar realmente o que era aquele código. E será que eu posso usar esse serviço para me ajudar com outras tarefas? Eu vou pedir aqui para ele, então, gerar uma amostragem de 1000 observações aleatórias com 3 variáveis lineares e não lineares. Vamos ver se ele gera essas amostragens para mim. Ó, dá para perceber que ele está gerando um código para que esse código gere as amostragens. E o mais interessante aqui é que, como o contexto da nossa conversa, estávamos falando sobre R, já que o código que eu pedi para ele desvendar era em R, ele gerou o código de geração das amostragens em R. E aí eu peço para ele fazer em Python. O quê? O que eu pedi para ele fazer anteriormente. Ele entende o contexto, ele entende o que nós estamos conversando até agora e ele vai fazer a geração desse mesmo código só em linguagem Python. Ah, mas existem exemplos disso na internet. Existem sim, só que eu ia gastar um tempo procurando esses exemplos, tentando entender se eles se encaixam com o que eu estou querendo fazer, com o tipo de amostragem, o código que eu estou querendo desenvolver. Aqui ele entende o contexto em linguagem natural. Se ele não entender, eu posso especificar um pouco mais, ser mais detalhado, e ele vai me dar opções, mesmo que essas opções eu precise manipular. Vamos dar uma olhada nesse código. Ó. Vou trocar a linguagem para Python, abro aqui uma nova célula e rodo. Tá aí. Um array produzido a partir de um código que meu assistente fez e que eu simplesmente usei. Esse código eu posso guardar para usar mais tarde, aprimorar, compartilhar com meus colegas e tudo mais. Vamos então para outro exemplo. Suponha que você tem um set de dados e por um erro de geração esses dados vieram duplicados. É exatamente a mesma linha, não é uma segunda ocorrência. E eu preciso eliminar esses duplicados e eu estou trabalhando com uma linguagem que eu não sou muito familiarizado para tratar esses dados. Então eu peço para o meu assistente criar aí um código para deduplicar essa informação. Vou colocar até, são poucas linhas, vou colocar até as linhas. Então, dado um conjunto de dados, elimine os registros duplicados em linguagem Python. Vou pegar aqui a tabela e vou colar lá. Não tem problema, mesmo que o dado seja sensível. Eu sei que o chat Bing Enterprise, ele protege as informações, então eu colei ali, vamos ver se ele deduplica isso para mim direto. Tá aí as linhas duplicadas e eu mando rodar. Perceba que mesmo se tratando de poucas linhas, poucos registros, ele deve gerar um código para que eu execute esse código em um ambiente computacional de Spark. Por que isso? Talvez para essa quantidade de linha fosse mais fácil ele deduplicar e já trouxer o resultado. A questão é, ele entende que esse código pode ser útil quando tiver um outro set de dados ou um set maior de dados. E aí eu uso o poder computacional que eu tenho para fazer a minha experimentação, minha preparação de dados. E mando rodar. Tá aí. Primeiro ele montou o array, dá uma olhada, ó, aparece lá em cima as linhas duplicadas, né, maçã e maçã aparecem 2 vezes, o valor e tudo mais. E ele usou aqui uma função, a drop duplicates, para eliminar os duplicados. E nesse processo, além do Bing Chat Enterprise ter feito uma parte do meu trabalho, ele de certa forma está me ensinando, eu estou aprendendo com isso, aprendi uma nova função, uma nova forma de tratar dados, e isso me faz evoluir como profissional. Por isso que é certo que as inteligências artificiais generativas, elas estão aqui para facilitar, para acelerar, para multiplicar e para tornar mais consistente o trabalho dos cientistas, dos engenheiros de dados, dos especialistas em analytics. Mas essa é só uma parte da história. No próximo vídeo vamos discutir como os cientistas
engenheiros e analistas de dados podem contribuir criando, configurando, testando, experimentando, manipulando, gerenciando e sustentando grandes modelos de LLM e AI generativo. Bom, pessoal, por enquanto esse é o conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!